Olá! Anualmente, em 8 de outubro, é celebrado o Dia do Nordestino. A data foi instituída por causa do nascimento do poeta, músico e compositor maranhense Catulo da Paixão Cearense, o poeta do sertão. Aqui em São Paulo, o Centro de Tradições Nordestinas é referência na preservação dessa cultura nacional. Para ampliar ainda mais essa valorização, o Estado paulista aguarda a criação do Museu Estadual da Cultura Nordestina, previsto na Lei 17.650 de 2023, aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governo. Bom, para falar com a gente sobre o tema no Alesp em Pauta de hoje, eu recebo aqui em nossos estúdios o assessor de comunicação do Centro de Tradições Nordestinas, o Gabriel Cabral. Gabriel, bem-vindo aqui aos nossos estúdios, ao programa Alesp em Pauta. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, podendo falar sobre um tema que é tão importante para a gente. O prazer é tudo nosso. Já de cara, você lembra quando foi fundada o Centro de Tradições aqui em São Paulo? Centro de Tradições Nordestinas? Ele foi criado em 1991. Ah, 91. Isso, ele existe há 32 anos, só que antes dele foi criada a Rádio Alesp. Desculpa, a Rádio Atual. Né? A Rádio Atual, que foi uma rádio muito importante. Para o telespectador entender, você falou Alesp, porque você já foi aqui da Alesp, já trabalhou aqui, foi estagiário aqui na Assembleia. Exatamente, eu estagiei durante 2 anos aqui na Assembleia. E hoje você está aqui, já veio a mente da tua cabeça, nossa, estou lembrando, ai que bom. Exatamente. Bom. E a Rádio Atual foi criada em 1990, por quê? Porque aqui naquela época, aqui em São Paulo, o que predominava em todas as rádios eram os ritmos internacionais. O forró, os ritmos nordestinos não eram tocados nas rádios comuns, né? Então, o seu José de Abreu, que foi o fundador da Rádio Atual e do CTN, criou a Rádio Atual para trazer os ritmos nordestinos aqui para São Paulo. E a rádio foi um grande sucesso. Chegou ao 3º lugar de audiência na época. Então, ele teve muita representatividade e agora ele está voltando com força total. Então, quer dizer, as rádios só tocavam músicas internacionais, aquela coisa toda, nada de música... Nacional, ainda mais nordestina. Né? Sim, tocava um pouco de nacional, mas nordestina, nordestina não. Nada. Tanto que a Rádio Atual foi o sucesso que foi, porque ela realmente já vinha, aquele processo migratório, né? Já tinha acontecido, né? O Nordeste viveu vários processos migratórios, e um desses processos foi aí no final, né, da década aí de 80, e então já havia muitos nordestinos. Aqui na época já se somavam mais de 2 milhões de nordestinos. Então, devido a esse processo, havia muitos nordestinos aqui em São Paulo e eles não tinham acesso, não havia aplicativos de música, não havia celular. Então, realmente o rádio era o grande companheiro deles. E ali, na Rádio Atual, eles tinham ali o aconchego de ouvir a música da sua terra. E engraçado, né, Gabriel? O que seria de São Paulo sem os nordestinos, né? Exatamente. Porque praticamente, eles ajudaram a construir São Paulo. Exatamente. Tanto que o primeiro processo migratório dos nordestinos para a região sudeste do país foi por causa da industrialização que ocorreu nos anos 50. Então, realmente, foi a industrialização que trouxe os nordestinos e, consequentemente, foi nessa época que também São Paulo se desenvolveu e se tornou essa grande capital da economia nacional como é hoje. E não só São Paulo, né? Não só São Paulo. Brasília, por exemplo. Também. Brasília foi construída por nordestinos. Exatamente. Praticamente, né? O primeiro processo migratório, ainda no século XIX, foi para o norte do país, do Nordeste para o norte, e foi por causa da extração de borracha da época. Então, quando começou a extração de borracha, muitas pessoas que viviam no Nordeste foram para a região norte. Isso lá ainda no século XIX. Quer dizer, a mão de obra nordestina foi vital para todo o Brasil. São Paulo, para todo o Brasil, praticamente. Exatamente. Né? Brasil... Principalmente para São Paulo, né? Que hoje a gente tem o quê? 12 milhões de habitantes só na cidade. Exatamente. Né? São 45 milhões de habitantes no estado. Exatamente. A gente não pode esquecer que, além dessas pessoas que são nordestinas, temos também os filhos dos nordestinos que cresceram numa casa formada por nordestinos. Então, o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa também é influenciada diretamente pelos ritmos que os pais ouviam. Então, hoje no CTN, por exemplo, a gente tem um público muito forte de paulistas que são fãs de forró, fãs de piseiro, fãs de ritmos, como forró eletrônico também, né?
Então tem essa questão ainda dos filhos nordestinos que já nasceram em São Paulo, mas que são influenciados diretamente pela cultura nordestina. Conta pra gente um pouquinho as atividades do Centro de Tradições Nordestinas. O que acontece lá? Os eventos, enfim. Queria que você falasse um pouquinho do centro. Certo. O Centro de Tradições Nordestinas, ele tem uma programação muito forte aos fins de semana, é o foco. Então, sábado e domingo, sempre com entrada gratuita, né? A partir das 11 horas da manhã ele está aberto. E a gente tem 5 pilares no CTN, que é música, cultura, fé, social e gastronomia. Então, todos esses pilares você encontra aos fins de semana no CTN. Do lado de fora do CTN, por exemplo, no estacionamento ainda, tem uma capela, Capela Imaculada Conceição. Ali é onde tem o pilar fé, onde tem as missas, tem batizados, e também tem 2 memoriais, ao Frei Damião e ao Padre Cícero. Sim. Então, que são Padre figuras Cícero bem... lá do Ceará. que são figuras bem importantes. Aliás, a família Abreu tem uma relação muito forte, teve uma relação muito forte com o Frei Damião, né? Quando ele vinha para São Paulo, ele ficava hospedado na casa deles. Construíram um tipo de UTI, um tipo de sala médica no quarto de uma das filhas da família Abreu, que hoje é presidente do CTN, a Cristiane Abreu, e ele ficava hospedado nesse quarto, onde ele dava bênção para as pessoas através da janela, por exemplo. As pessoas faziam fila ao redor da casa para poder receber a bênção do Frei, né? Faziam sopões para alimentar essas pessoas. E, inclusive, esse foi uma das ações que fizeram parte da história do social do CTN, né? Ainda nos anos 90, teve uma forte estiagem, uma seca muito grande no Nordeste, e o CTN, o São José de Abreu, arrecadou mais de, acho que foram 700 toneladas de alimentos que foram levadas para o Nordeste e distribuídas entre os povoados. Então, o CTN tem uma ação social que se estica até hoje, com o atendimento de crianças, por exemplo, que recebem reforço escolar, reforço pedagógico, aula de música, aula de capoeira, aula de skate. Então, essa é a parte social do CTN. Aí, voltando à programação, né? Aos fins de semana, a gente recebe shows que são gratuitos, e tem a parte de gastronomia também. Aí tem os restaurantes. As comidas nordestinas, exatamente, né? Traz o baião de dois, traz a buchara de bode, traz carne seca, carne de sol, acarajé, enfim. Comida nordestina é o que não falta por lá também. Então é um espaço onde as pessoas conseguem ir matar a saudade do seu Nordeste, né? Porque lá tem música, lá tem gastronomia, lá tem fé. Tudo que você acha importante na cultura nordestina tem lá no CTN. E o Nordeste é maravilhoso, né? Eu tive agora há pouco tempo lá. É uma coisa esplendorosa, porque você tem, né, as tradições ali do Nordeste, você tem as comidas ali, tudo, mas as pessoas saem de lá porque acham que eu vou sair daqui do Nordeste, vou para o Sul, tudo, porque eu acho que você tem, as pessoas na cabeça delas, se tem mais oportunidades, né? E muitas vezes pode até acontecer, mas não é bem assim. Não é bem Porque o Nordeste assim. tem muita coisa para se fazer. Exatamente. O turismo no Nordeste é uma coisa impressionante. Mas é importante que o Nordeste ele recebeu essa atenção, ele recebeu essa infraestrutura, né, após o processo migratório. Então, no século passado, até se poderia dizer que realmente havia uma questão de oportunidade, mas hoje existem outras formas de oportunidade no Nordeste, como o turismo que você acabou de falar, né? Então, essas questões que envolvem o Nordeste, toda a infraestrutura, toda a questão de oportunidade mudou muito no decorrer dos anos, né? E hoje é um outro Nordeste com muito mais oportunidade. E quando as pessoas fazem esse processo migratório hoje, é importante que elas percebam que aqui pode até ter uma questão de oportunidade, mas também existe uma questão de custo de vida que é diferente de lá. Exato. Né? Então aqui também tem um custo de vida bem mais outra alto. coisa, Então o salário é mais alto, mas o custo também é. A cidade grande, hoje, as pessoas estão querendo sair fora, estão querendo, né? Tanto que as famílias procuram o interior, procuram muito o Nordeste, isso eu vi agora. Não, mas né, é verdade. Lá. Você vê que as pessoas estão, né, migrando, saindo daqui e indo para o Nordeste. Porque lá você tem também praias, você tem... aliás, são belíssimas, né? As praias nordestinas são melhores, muitas vezes, aí do que, com certeza, né, as praias no exterior, aí, em lugares
A gente tem ilhas aí que são... Mas aí são ilhas, né, com nativos, por exemplo, Cancún, Punta del Este. Porque são ilhas. Dificilmente você tem cidades no exterior, né, estados com praia como tem aqui no Brasil. Exatamente. Principalmente no Nordeste, né? Nós temos uma riqueza natural no Nordeste muito forte, né? Nós temos praias aqui que não perdem para nenhuma outra praia em qualquer lugar fora do país. Então, isso também precisa ser visto e precisa ser principalmente valorizado, né? Tem que se valorizar o que é nosso. Exatamente. Né? Agora, no centro de tradição, eu queria até, como é que é? O centro, ele se mantém de que maneira? Tudo bem, tem as festas, você tem né, os eventos, mas muitos são eventos gratuitos. Sim, né? sim. A única parte do CTN que é paga são os grandes shows, com artistas que são realmente muito grandes e, consequentemente, muito caros também. Esses são os únicos shows que são pagos. De resto, todos os shows são gratuitos, né? Os shows dos fins de semana. Por exemplo, no dia 27 de outubro, nós teremos o show do Frank Aguiar, vai ser com entrada gratuita. Então, muitas vezes... Chamado Cãozinho dos Teclados. Exatamente. Né? A gente se organiza financeiramente para conseguir trazer, vez e outra, alguns artistas que possam ter um custo maior, mas que, por outro lado... Artistas de peso. Artistas de maior peso. Atrair mais público. Exatamente. E, ao mesmo tempo, ser um presente para o público, né? Porque o público ele se sente muito feliz quando eles veem um artista que eles gostam tanto e que, ao mesmo tempo, tem entrada gratuita, né? Porque é uma forma deles se divertirem, para quem às vezes não tem muito acesso, não tem uma condição financeira tão grande, possam também curtir um show de um artista que eles gostam tanto, ver de pertinho aquele artista que você gosta de uma maneira gratuita. E para poder, né, você perguntou como que isso funciona, mantido, né? como que isso é mantido. Se mantém o centro. Primeiro que você tem uma OCIP, né? Ou seja, uma organização social que tem como objetivo difundir a cultura nordestina. Né? Então aí já tem aí a isenção de algumas questões. Além disso, o CTN também funciona com os restaurantes e cada restaurante ele tem uma taxa para funcionar ali. Parecido com o funcionamento de uma praça de alimentação de um shopping, talvez. Tá. Algo semelhante. E é dessa forma que ele consegue se manter e trazer as programações e poder se manter. Dessa forma. Então é como se fosse lojas, né? Como se fosse... Isso. Então eles pagam ali uma taxa, não sei como é que é. Uma taxa, um aluguel, claro, não sei o algo do valor tipo. da taxa, gente, eu não tenho ideia. Você deve saber, eu não sei. Nem eu sei muito, nem Pois eu. então a gente não sabe. Por isso que eu te perguntei como é que é mantido. Não, é importante porque você faz saber. muito evento gratuito, né? E como que isso é mantido, né? Dessa como forma. se mantém a casa? Onde é que fica mesmo o centro do Nordeste? No bairro do Limão, bem Bairro do próximo Limão, né? à Marginal Tietê, ali na Zona Norte. Você tem ideia hoje, Gabriel, de quantos nordestinos vivem em São Paulo? Essa é uma ótima pergunta, mas o censo que levantou essa informação é um pouco antigo. Hoje em dia o número é muito incerto. Em pesquisas feitas na internet, a gente vê que o último censo sobre esse dado foi mais ou menos em 2010. E o número me foge à mente. Mas é preciso, na verdade, que os governos levantem essa informação. Falaram em 500 mil, eu não sei, isso deve estar defasado, né? 500 mil nordestinos vivendo, mas... Esse número está muito defasado. É preciso fazer um novo levantamento para poder entender quantas pessoas que são nordestinas estão aqui em São Paulo ainda. Porque, como aquilo que você falou, muitos já viveram o processo migratório de volta, né? Voltaram para suas terras. Então, tanto que é muito comum você encontrar aqui em São Paulo, e até no CTN mesmo. Esses dias eu estava conversando com uma cozinheira e ela é da Paraíba e ela comentou comigo: nossa, eu sou da Paraíba, amo estar em São Paulo, amo tudo que eu construí aqui, mas eu quero voltar um dia para minha terra. E ela é de Areia, na Paraíba, mais ou menos próxima a João Pessoa. Então, essas pessoas que são nordestinas, elas têm esse desejo de voltar para a sua terra, né? Porque muitas delas não saíram de lá porque queriam, saíram porque por necessidade. Por necessidade, né? De querer arrumar uma vida melhor, tentar uma situação mais... Né? Aí você vem, você fala assim, mas São Paulo acho que é uma imensidão, né? É o quarto estado, o maior estado
né? No mundo, você fala, cara... São Paulo é E muito maior do que muitos países, né? Exatamente. Se eu não estou enganado, é maior que a Itália, não é? Não, sim. Muito maior do que muitos países. Então é muito grande, assim. E entender que ela é tão grande explica também as suas complexidades, né? Porque ser uma cidade tão grande acaba ajudando em muitas questões econômicas, por exemplo, mas também atrapalhando em outras, né? Como, por exemplo, a questão de desigualdade, a questão do custo de vida, que é o que a gente comentou. Vir para São Paulo pode parecer uma grande oportunidade, mas também é um lugar onde você vai ter um custo de vida muito grande. Então, na hora que você pensa em vir para São Paulo, principalmente nos dias de hoje, onde o Nordeste tem uma condição de oportunidade de trabalho muito maior, será que realmente é preciso vir para São Paulo? Será que realmente é uma boa ideia, pensando no custo de vida que você vai ter aqui? Eu acho que hoje a gente vive esse momento onde as pessoas estão colocando isso na ponta do lápis. O que representa a cultura nordestina aqui para São Paulo, na sua opinião, na sua visão? Olha, eu sou paulista, neto de uma pernambucana, mas estando no CTN eu consigo observar a importância. O CTN hoje representa um pedacinho do Nordeste em São Paulo. É um lugar onde as pessoas vão não só para poder comer algo que elas querem. Elas vão no CTN porque elas querem realmente matar a saudade da sua terra. As pessoas vão para o CTN não é só para poder ouvir um artista que elas querem. Ali é uma mistura de coisas, é uma mistura de sensações, uma mistura de experiências que faz com que as pessoas queiram ir para lá para realmente matar a saudade da sua terra. Então as pessoas vão para lá para elas verem as pessoas que elas conhecem, para dançar um forró, para poder comer um baião de dois, como ela faria se ela estivesse no seu estado. Então o CTN tem essa importância porque, se você for observar aqui em São Paulo, que outro lugar você encontra música nordestina, comida nordestina, fé nordestina, tudo em um lugar só? É só no CTN. Então o CTN tem uma importância cultural, tem uma importância social muito importante, porque as pessoas realmente veem no CTN como uma oportunidade de poder matar a saudade do lugar onde elas cresceram. E isso é muito significativo. Para muitas pessoas talvez não tenha tanto significado, mas para quem é nordestino e sai da sua terra, não por querer, mas por precisar, entende a necessidade e a importância do CTN na vida dessas pessoas. Gabriel, nós tivemos aqui um projeto de lei de autoria do deputado Gil Diniz, o nosso parlamentar aqui, que foi aprovado e virou lei, que é a criação do museu. Eu queria que você falasse da importância disso, né, para a cultura, para o nordestino, para a cultura nordestina. O CTN comemorou muito essa notícia, porque algumas pessoas comentaram, mas isso não seria o nascimento de um concorrente? E, pelo contrário, o CTN viu como uma oportunidade de poder se aliar e de poder fazer da cultura nordestina um palanque ainda maior aqui em São Paulo. Poder construir, consolidar ainda mais a cultura nordestina em São Paulo. A gente precisa valorizar quem fez parte dessa história. E aqui em São Paulo, como você mesmo disse, é o lugar onde mais tem nordestinos fora de São Paulo, fora do Nordeste. Então, olha que importante ter aqui um museu que trate exatamente sobre a cultura dessas pessoas, né? Trazer para São Paulo algo que conte a história. Porque muitas dessas pessoas, como também eu falei, são pessoas que são filhos dos nordestinos. Então, para essas pessoas é importante que elas vejam a história dos seus pais, as histórias dos seus avós. Então, o museu vai servir como fonte pedagógica, fonte cultural, para que as pessoas entendam, compreendam melhor a história do Nordeste, das pessoas que são de lá e que são tão importantes para a formação cultural, social do nosso país, né? Então o museu ele vem em um ótimo momento, em um importante momento, né, de consolidar isso em São Paulo e mostrar a importância das pessoas, do público nordestino aqui para a gente. O que está faltando então? Porque essa lei ela foi aprovada, se eu não me engano, em março agora de 2023, né? Que virou lei. E, claro, existem órgãos, existem por trás disso para se poder né, criar esse museu.
né, que tem várias demandas, né, preciso saber o que vai ser colocado no museu, tudo aquilo, e eu vi que tem empresas que estão aí ligadas à criação desse museu. Sim. Tem mais, o que falta ainda para se A gente precisa de agilidade. concretizar, né, a criação do museu? Eu acredito que a gente precisa de agilidade nesse processo, né? A gente precisa entender o quanto ele é importante e do quanto que ele precisa acontecer. São Paulo tem cada vez mais se tornado uma cidade turística. Ela saiu só daquele olhar de uma cidade de negócios e entrou numa zona de uma cidade, de um estado turístico. Então, esse museu ele é importante não só para quem está aqui, mas também para quem vem de fora. Né? E a gente precisa de agilidade nesse processo para poder colocar esse museu aí em construção. Né? Ele precisa chegar o quanto antes, porque realmente a sua construção se faz necessária. Não, e outra coisa, isso pode gerar, inclusive, até empregos. Com certeza, vai para os nordestinos. Então, claro, não só para os nordestinos, mas isso também cria uma geração de empregos. Né? Sim. Em uma entrevista sobre essa questão do museu, a presidente do CT, né, Cristiane Abreu, ela chegou a levantar um ponto importante, que esse museu ele precisa também vir com um aparato tecnológico muito, muito importante e atrativo, para que o museu se torne atrativo para todas as idades. E realmente, ele não dá para ser um museu estático, ele precisa ser um museu tecnológico, ele precisa trazer para esse aparelho, que vai ser público, né, uma importância e um olhar voltado à tecnologia também. Para que ele se venha moderno, para que ele venha tecnológico, para que ele consiga atender um público não só com aquilo que a gente já está acostumado a ver em um museu, mas também com aquilo que ele pode trazer de novo. Não é porque é museu que precisa ser necessariamente velho. Dá para ser um museu e mesmo assim ser muito tecnológico. Aliás, eu acho que até que a ideia nem é essa, nem de... porque chama museu. É um museu, então são coisas velhas. Não. Eu acho que tem que ser o contrário disso, né? Exatamente. De você mostrar, a tecnologia está aí para isso. Exatamente, está aí para nos ajudar, não é mesmo? A gente tem que usar ela a nosso favor. E eu acho que isso é muito importante na hora que o governo conseguir tocar a questão do museu. É importante que eles também tragam esse olhar voltado à tecnologia, voltado à modernidade, para que seja um museu de sucesso, não é mesmo? Tem toda a razão. Como a Assembleia Legislativa, no caso, pode aí contribuir para a valorização da cultura nordestina? Muito boa essa pergunta. Um outro amigo meu, porque eu acho muito importante que eu traga aqui o olhar não só meu, mas também o olhar das pessoas que estão ao meu redor. E eu ouvi um assunto muito interessante de um artista chamado Zé da Lua, um homem que encabeça muitos projetos voltados ao forró, e ele falou sobre os editais, de como é importante que se lancem mais projetos e mais editais que valorizem a cultura nordestina e que valorizem o forró, por exemplo. Então, por exemplo, se os parlamentares da Assembleia conseguissem fazer mais projetos que valorizem mais a cultura e os artistas que são nordestinos, os artistas que trazem a cultura nordestina na mão, é muito importante. Então, existe esse pedido, existe essa demanda dos artistas que trabalham com forró para que se criem mais projetos que valorizem esses artistas. Quer dizer, a Assembleia pode estar contribuindo para isso, porque aqui é uma casa de leis. Exatamente. O que se faz aqui, claro, o intuito, a intenção sempre é ajudar a população, né, do nosso estado, mas isso também, essa ajuda pode vir, né, para todos os nordestinos. Não é só para a população aqui de São Paulo, não é só para quem, né, que é de São Paulo. Como você mesmo falou, quer dizer, os grupos, né, de forrós, de tudo, acham que tem que ter uma criação de leis, né, para que ajude, né, para que tenha uma participação, né, aqui da Assembleia Legislativa para poder estar influindo sempre na cultura nordestina e trazer cada vez mais, né, inclusive atrações para cá, né, para São Paulo, a divulgação, né, da cultura nordestina. E poder permitir que esses artistas vivam disso, porque hoje também um problema que se tem que muitas vezes um artista ele toca aos fins de semana, mas na semana ele tem uma outra profissão, porque só ali a música já não entrega o suficiente para que ele tenha uma renda digna. Então muitas vezes ele tem que apelar para um segundo trabalho.
quando a paixão dele, o que ele faz de melhor é exatamente a cultura, é exatamente a música. Então, por que não valorizar esses artistas? Por que não fazer projetos para que esses artistas tenham mais oportunidade? Porque muitas vezes eles não investem mais no seu trabalho por uma questão de oportunidade, por uma questão de renda, por diversas questões. E eu acho que São Paulo tem condições, sim, de poder ajudar mais, de poder colaborar mais, seja com visibilidade, seja com verba, seja como for, ajudar mais esses artistas que lutam tanto para manter uma cultura viva que é importante para todos. Então, veja bem, não é que esses artistas querem manter algo que não é importante para as pessoas. Esses artistas querem ter condições de viver da música e levar cultura para as pessoas, levar música para as pessoas. E se a gente está falando de um estado que tem uma missão turística, é importante que ele não represente não só a si mesmo, mas também outros estados, como, por exemplo, o Nordeste, né? Então, que outro festival, por exemplo, aqui em São Paulo, tem e traz a cultura nordestina? A gente tem, por exemplo, aqui em São Paulo, festivais que trazem a cultura sulista, por exemplo, né? Existem outros festivais que trazem a cultura nordestina aqui em São Paulo? Quantos festivais trazem isso, né? Não se tem. Então, normalmente são empresas privadas que realizam esses eventos. Né? Seria, assim, no caso, criar também umas políticas públicas para incentivar ainda mais, como tem, inclusive, nas artes, né? Exatamente. Você tem a lei aí, Paulo Gustavo, você tem, né? Que fomentam aí as artes, né? As artes cênicas, enfim. Podia criar, né? Você diz isso, né? Exatamente. E que outro projeto fomenta a cultura nordestina no estado que mais tem nordestinos fora de São Paulo? Que lei que auxilia essas pessoas? A gente não tem, né? A gente não tem essa lei. Então, a gente precisa, sim, de projetos e consequentemente, as aprovações desses projetos que se tornem leis para que auxiliem e para que ajudem no fomento dessa cultura tão importante. Gabriel, essa Casa de Leis está aqui para isso. Exatamente. A Assembleia Legislativa está aqui para criar exatamente políticas públicas, criar leis para ajudar não só o povo de São Paulo, como eu disse há pouco, do Estado, mas todo o povo brasileiro aqui, os nordestinos aqui em São Paulo, né, que construíram, né, essa cidade enorme que a gente vive, esse estado enorme que a gente vive aqui. Não é? A gente está chegando ao final do programa, eu queria que você falasse, deixasse um recado aí, né, para as pessoas virem apreciar cada vez mais a cultura nordestina aqui em São Paulo. Com certeza. O CTN está de braços abertos para que todas as pessoas possam conhecê-lo, para que as pessoas possam curtir um pouquinho da cultura nordestina. Tem muito forró, tem muita música boa, tem entrada gratuita aos sábados e domingos. Na semana ele também funciona, mas funciona só a parte gastronômica. Eu recomendo mesmo que as pessoas vão aos fins de semana, aos sábados e domingos, como eu disse, a partir das 11 horas da manhã, poder curtir um bom forró, uma boa comidinha. Para quem tem a sua fé, se for católica, será muito bem-vindo na nossa capela. Então, venham curtir um pedacinho do Nordeste aqui em São Paulo, lá no Centro de Tradições Nordestinas, na rua Jacofré 615, no bairro do Limão, na Zona Norte. Então, venham que vocês vão se surpreender com o ambiente, com o espaço, com a energia que tem no CTN. Gostei do recado, Gabriel. Obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Aqui nos nossos estúdios, aqui da Rede Alesp, da TV Alesp e no nosso programa aqui. Obrigado. Com certeza. Muito obrigado, Sérgio. O Alesp em Pauta de hoje termina aqui. Espero vocês no próximo programa. Até.